Olá pessoal, aqui é o Daniel e mais um vídeo da Pensar para ajudar pessoas e empresas a serem melhores. Algo que vem pessoas perguntando recorrente é: Daniel, me tornei líder, o que eu faço? Estou assumindo uma área nova, o que tu sugere? Daniel, se você assumisse a empresa hoje, o que você faria? Então, vou trazer a partir dessa ideia o tema do vídeo deste mês. Me tornei líder, e agora? Como eu tive a oportunidade de ter muitos líderes na minha vida que me orientaram, né, e eu rotacionei bastante em diversas áreas e tamanhos de equipe, né, de 500 pessoas até menores, né, quando eu tive a minha empresa com 8 pessoas. Então são elementos que realmente me propuseram conhecer realmente que práticas eu preciso ter para ser efetivo desde o começo. E aí são 5 elementos que deixo como dica para você ser mais efetivo no entendimento imediato das suas áreas que você está recebendo, né? Ou porque você de fato assumiu uma área nova, ou você de fato se tornou líder do seu processo. Bom, o primeiro deles é, por mais que você conheça, tenha um mapa da estrutura da sua área, do seu processo que você vai liderar. É realmente um mapa, uma folha, desenhe o processo, o ponto de entrada, os processos intermediários e o que entrega esse processo. Um fluxograma, né? Um fluxo de informações, um organograma bem desenhado, com quem comunica com quem que se relaciona com quem, que função entregar para qual função, né? E relacionar tudo isso, sabendo que a partir das entregas existem indicadores, quais são os indicadores que existem, quais são os processos que existem, elementos fundamentais, gargalos, pontos críticos, né? Peça para alguém mais experiente da sua área fazer esse desenho. Algumas das áreas, à medida que fui me evoluindo e aprendendo como líder, eu pegava a pessoa mais experiente e pedia para ela fazer esse desenho para mim. Quais são os pontos chaves, onde que estão os pontos de atenção, né? Para realmente você ter um desenho, né? Um mapa onde você pode percorrer dentro disso tudo, para você entender, principalmente quem está vindo de fora, né? Nunca trabalhou naquele processo, ter uma clareza melhor de como a empresa, o setor, né, a área funciona. E aí é importante ter isso bem mapeado, né, a questões de ter os projetos, o planejamento da empresa, peça o planejamento da empresa, ver onde que a sua área está, tem a sua parcela de contribuição desse projeto, desse planejamento, que tu tem que ser efetivado. Como segundo ponto, conheça as pessoas. Invista um tempo, né, para conhecer as pessoas. Saber quais são os seus objetivos, o que elas esperam quanto à chegada, quais são os seus medos, quais são os seus hobbies, né? Quais são a sua rotina, se tem filho ou não tem, né? Contar a história delas, se aprofunde. Porque no engajamento existe uma regra, para pessoas se engajarem com a empresa, com você, primeiro você tem que se engajar com elas. É a lei da reciprocidade, não existe outra forma, né? À medida que você vai conhecendo as pessoas, vai para o terceiro ponto. Pedir para elas qual é a maior dor que ela enxerga, né, no seu processo, no que ela faz, e no setor e no processo, né, bem como na empresa. Ouça delas qual que são o maior problema e qual a sugestão para isso. Você vai ver que vai ter uma curva de Pareto, né, que vai ter 2 problemas, 3, que vai representar 80% das dores das pessoas. E aí sim você tem uma atuação objetiva do que você tem que resolver dentro da empresa, né, e da sua área, do seu processo. Quando a gente fez isso, por exemplo, em uma das áreas que eu fiz, o maior problema era a falta de estoque, né? Falta de apontamentos. Então a gente estruturou toda a equipe, né? Mudou as pessoas de lugar, mudou o processo, criou funções para realmente sair do inventário cíclico de 27% e ir para 92% em 9 meses. É um dos cases que eu mais conto, porque foi ouvindo a dor da pessoa, não fui eu que identifiquei. Elas me trouxeram que esse era o maior problema. E a gente resolveu isso e tirou esse problema da frente das pessoas. E elas se sentiram mais envolvidas, sentiram que elas foram importantes, né, para a empresa. Depois disso, é importante você construir uma rotina de trabalho, de acompanhamento, para ver se os processos estão acontecendo, se as entregas estão sendo efetivadas, os resultados estão acontecendo, bem como saber como as pessoas estão, fazendo escutas delas, né, como é que elas estão sentindo no dia a dia, né, vendo quais são os problemas que elas estão enfrentando, tirando esses problemas da frente delas, né, ajudando elas a tomarem a decisão, não tomando a decisão por ela. Então é importante ter esse acompanhamento próximo. A experiência me mostra, né, que a gente falha como líder para o gestor porque a gente não faz o acompanhamento adequado. Por isso, crie rotinas para isso. Talvez sejam reuniões diárias, semanais, não sei. Mas crie com base na complexidade, intensidade e frequência dos acontecimentos qual que é a reunião, estrutura de acompanhamento mais adequada. E, quinto e último ponto está: não seja um super-herói. Não tenha essa postura de querer ser o salvador de tudo. Como assim?
querer fazer tudo pelas pessoas, para querer ser aceito, para mostrar que é útil, né? Porque você não está mais na operação, você saiu. Você agora tem que convencer e mobilizar as pessoas, motivar elas que elas façam, e não você. Então você não pode fazer pelas pessoas, você tem que mobilizar as pessoas fazerem por elas mesmas, orientando, explicando, fazendo perguntas para elas que elas tenham as ideias, né? Porque normalmente elas sabem o que fazer, elas só querem uma segurança maior para elas conseguirem efetivar. Caso elas não consigam, pergunte o que lhe falta, né? Estimule elas a conseguirem. Porque senão você vai entrar numa roubada de estar sempre enfiado na operação. Lembre que antes de você essa equipe funcionava. Elas conseguiam fazer as coisas. Então não seja mais um na manada. Tá? Não queira ser o salvador da situação, mas sim um mentor, orientador, facilitador, que elas sim consigam efetivar o dia a dia delas. Essas são as dicas, espero que tenha gostado, né? Achando útil esse material para que mais pessoas tenham acesso à informação. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.